Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais fortes dos evangelhos, a história do cego Bartimeu. À primeira vista, parece uma história sobre um milagre, sobre a cura da visão, mas na verdade tem muito mais coisa aí. É uma lição incrível sobre fé, sobre transformação de vida e sobre o que significa de fato seguir um chamado. Vamos entender juntos o que essa história revela de verdade. Então a pergunta que guia a nossa conversa é essa: o que é que um mendigo cego, vivendo ali à beira da estrada, pode ensinar pra gente sobre o que é ter fé de verdade? Parece um paradoxo, né? Como é que alguém assim, aparentemente sem poder nenhum, se torna o protagonista de uma demonstração de fé tão, uau, extraordinária? A gente vai ver que os detalhes dessa história revelam um verdadeiro modelo de como responder a um chamado. Ok, vamos primeiro montar o cenário. A gente está em Jericó e lá está Bartimeu. E os evangelhos fazem questão de detalhar a condição dele. Primeiro, cego, o que o impedia de trabalhar. Segundo, mendigo, o que o colocava lá embaixo na sociedade. Sabe, visto como impuro, com oportunidades praticamente nulas. E terceiro, e essa palavra é chave, sentado. Pensa nisso. Sentado indica imobilidade, passividade. Ele estava literalmente à margem, fora do fluxo da vida. E então, no meio daquela monotonia, algo acontece. Um barulho, uma multidão se aproxima. E no meio da agitação, ele escuta um nome, Jesus de Nazaré. Para Bartimeu, que com certeza já tinha ouvido falar dos milagres, aquilo não era só uma interrupção, era a chance. Talvez a única e última oportunidade. E essa faísca de esperança o faz usar a única ferramenta que ele tinha, a sua voz. E que voz, hein? O grito de Bartimeu não é um simples pedido de esmola. É uma declaração pública, uma oração que vem lá do fundo da alma. E mais importante, uma profunda profissão de fé. Porque ao chamar Jesus de Filho de Davi, ele está reconhecendo Jesus como o Messias esperado, o herdeiro do trono de Israel. É um ato de percepção espiritual incrível para alguém que era fisicamente cego. E aqui a gente vê um contraste gigantesco. Enquanto Bartimeu clama com fé, a multidão reage com hostilidade. Eles o repreendem, mandam que ele se cale. O grito do mendigo era um incômodo. A multidão, que a gente poderia achar que iria apoiar, se torna o primeiro obstáculo. Mas a fé de Bartimeu, essa era mais forte. E ele grita ainda mais alto. E aqui está o ponto de virada. O grito de fé atravessa o barulho da intolerância. E Jesus para. Ele ouve o clamor que vem da margem e ignora a voz do centro. Ao mandar chamar Bartimeu, Jesus valida a fé daquele homem e mostra que, para ele, os marginalizados é que são a prioridade. A multidão então diz: coragem, ele te chama! E a reação de Bartimeu é imediata e cheia de simbolismo. Ele larga o seu manto. Mas o que era esse manto? Não era só uma roupa, sabe? Era provavelmente a única coisa que ele tinha no mundo, o lugar onde dormia, o que o identificava como mendigo e onde ele recolhia as esmolas. Era todo o seu passado, sua segurança e seu sustento, tudo naquele pedaço de pano. Então, o gesto de largar o manto é radical. É um ato de abandono total da vida antiga, uma demonstração de que ele acreditava que não precisaria mais daquilo. Ele joga fora sua identidade de mendigo antes mesmo de ser curado. É um verdadeiro salto de fé, uma expressão física da sua confiança e da sua urgência em encontrar Jesus. Dá pra gente resumir a resposta dele nesses 3 atos decisivos. Primeiro, ele larga o manto, ou seja, rompe com o passado. Segundo, ele dá um salto, uma ação cheia de energia que mostra que ele estava pronto. E terceiro, ele vai até Jesus, respondendo ativamente, sem hesitar. É o retrato perfeito de uma conversão. A cena muda. A multidão quase some de vista. O foco agora é um encontro pessoal, cara a cara. E olha que interessante. Jesus não presume saber o que Bartimeu quer. Ele lhe dá a dignidade com uma pergunta direta, oferecendo a chance dele expressar o desejo mais profundo do seu coração. E a resposta de Bartimeu é igualmente direta. Raboni, que eu recupere a vista. A palavra Raboni é importante. É um tratamento ainda mais elevado que Rabi, expressando um profundo respeito, como quem diz, meu grande mestre. E o pedido dele não é por dinheiro ou conforto, mas por visão. Ele quer ver. É bom a gente aprofundar o significado daquele título que começou tudo. Filho de Davi não era um elogio casual, era a designação mais importante para o Messias esperado pelo povo judeu. Ao usá-lo, Bartimeu estava declarando publicamente que Jesus era o Salvador prometido, o herdeiro que restauraria o reino de Davi.
Proclamar isso em público era um ato de fé extremamente audacioso. Pensa bem, enquanto muitos, incluindo os próprios discípulos, ainda lutavam para entender quem era Jesus, este cego à beira do caminho enxergou tudo com clareza. A cegueira física dele só contrastava com a sua poderosa visão espiritual. E chegamos ao clímax do milagre. A resposta de Jesus é uma das frases mais poderosas dos evangelhos. Ele não diz, eu te curei, mas a tua fé te salvou. Jesus atribui o poder da transformação à própria fé de Bartimeu. A fé dele não foi passiva, foi o catalisador que tornou o milagre possível. E a cura é imediata, na hora. Não tem etapas nem processo. A resposta a uma fé decisiva é uma restauração completa e instantânea. Esse detalhe é crucial, especialmente quando a gente compara com outra cura registrada no mesmo evangelho. No Evangelho de Marcos, tem outra cura de cego, a do cego de Betsaida. Aquele milagre acontece em estágios, representando uma fé que ainda está se formando, uma visão que se clareia aos poucos, bem parecida com a dos próprios discípulos, aliás. A cura de Bartimeu, em contraste, é imediata, e ele não é mandado para casa. A resposta dele é diferente, o que nos leva à parte final e mais importante da história. É aqui que a narrativa se torna ainda mais profunda, porque muitos milagres terminam com a pessoa curada voltando para sua vida normal. Mas com Bartimeu, a cura da cegueira é apenas o começo de uma nova jornada. O texto diz que, depois de recuperar a vista, ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele não volta para sua antiga vida em Jericó. Ele se junta à comitiva de Jesus, que está a caminho de Jerusalém, o lugar da paixão e da cruz. A visão física que ele ganha leva diretamente ao discipulado. Por todas essas razões, muitos estudiosos apontam Bartimeu como o discípulo modelo no Evangelho de Marcos. Ele personifica todas as qualidades que os outros discípulos demoraram a aprender. Ele vê com clareza espiritual, abandona sua segurança, pede a coisa certa, visão em vez de poder, ao contrário de Tiago e João, age sem hesitar e segue Jesus no caminho mais difícil. Então, o ponto crucial é este. A história de Bartimeu é uma travessia completa. Do homem cego, sentado e marginalizado, ele se torna um discípulo iluminado, em movimento, no centro do caminho com Jesus. Sua transformação de mendigo passivo a seguidor ativo é total. E a história de Bartimeu nos deixa, então, com esta reflexão. Ele jogou fora o manto que representava toda a sua vida antiga para poder dar o salto da fé. Isso nos convida a pensar, quais são os mantos que a gente veste? Quais seguranças, identidades ou passados nos mantêm sentados à beira do caminho, impedindo o nosso próprio salto? É uma pergunta que fica para cada um de nós.